2011. Eu tinha apenas 10 anos quando me deparo com essa imagem. Uma animação que se passaria no Brasil, dirigido pelo mesmo diretor de Era do Gelo, que ainda por cima é brasileiro. Mano, não tinha como esse filme dar errado. E meus amigos, não deu. Pois Rio é um longa que conta com um cenário absurdo de bonito, uma ambientação que faz uma caricatura respeitável do Rio de Janeiro, músicas excelentes, momentos marcantes que até hoje em dia são relembrados. Festa em Ipanema, meu amor. E o coração desse filme, os personagens que roubam a cena em vários momentos. Garanhão, pega a mina de montão, vem no som do batidão. Não é a melhor animação de todos os tempos, mas Rio é sim um ótimo filme. E como ele fez muito dinheiro, era só questão de tempo até chegar uma sequência. E em apenas 3 anos, chegava aos cinemas Rio 2. Filme que definitivamente não fez jus à qualidade do primeiro. Rio 2 pode até conseguir enganar, e existem grandes chances de você gostar, porque ele tem muita música, muito personagem aparecendo o tempo todo, mas que na verdade é só uma grande bagunça narrativa, pois assim como os filmes da franquia Meu Malvado Favorito, eles só jogam várias histórias paralelas na tela e não se importam em dar uma coerência para ela. Mas já já a gente fala sobre isso, pois hoje nesse maldito canal, nós vamos embarcar em uma viagem por todo esse universo criado pela Blue Sky e fazer uma análise dos 2 filmes de Rio. O filme começa com uma apresentação linda, muito bem animada e com uma trilha sonora que de cara já gruda na mente, quando de repente, BUM! Todos os pássaros são capturados por contrabandistas. Quando eu tava assistindo o filme para escrever o roteiro desse vídeo, pensei que tinha me deparado com um filme no mesmo nível de qualidade da Pixar, pois esse tipo de começo que vai de 0 a 100 em segundos é muito utilizado pela Pixar. É só lembrar do início de Procurando Nemo e do começo de Up e Altas Aventuras. São filmes que bem no comecinho já te dão um tapa na cara. Porém, spoiler, Rio, por mais que seja um bom filme, não chega nem perto desses clássicos da Pixar, infelizmente. Seguimos. Por ter sido retirado do seu habitat natural durante a infância, o Blue acaba não aprendendo a voar. Mas boa notícia, ele acabou sendo encontrado por uma ótima pessoa que cuidou dele como se fosse um filho. Parece até eu e os meus gatos. E galera, pra quem não sabe, eu já resgatei um gatinho que tinha sido abandonado em uma sacola plástica. Esse foi o jeito que eu encontrei ele, e assim ele está hoje. Virou o xodó na minha família, e eu amo de todo o coração, igual a Linda ama o Blue. Então nesse caso eu até me identifiquei com o filme, tá ligado? E falando nos dois, eles são inseparáveis, e aqui esse filme merece um elogio, pois a relação entre eles é muito palpável. Dá pra perceber que o amor que um sente pelo outro é incondicional. O começo desse filme é realmente muito bom. Estava tudo indo bem, até que eles se deparam com Túlio, um maluco brasileiro que é fanático por aves, ao ponto de ir até Minnesota, nos Estados Unidos, para resgatar o Blue, por de acordo com ele, a espécie do Blue, que se chama ararinha azul, está praticamente extinta, sobrando apenas ele e uma fêmea que está lá no Brasil. E para a espécie não ser totalmente extinta, eles teriam que fazer essa viagem para que o Blue acasale. Agora imagina a cena, você recebe uma viagem de graça e ainda por cima uma namorada. Cê é louco, compensa demais. Mas sobre esse lance da extinção, é algo chato, pois essa premissa que parece que foi tirada diretamente de Era do Gelo 2 é totalmente descartada no segundo filme, onde é revelado que a espécie não estava em extinção coisa nenhuma, sujando um pouco o legado desse primeiro, saca? Mas pra isso ainda falta. E agora vem o ponto negativo desse filme: os humanos. A Linda eu considero até uma personagem interessante, principalmente pela sua ligação com o Blue. Agora esse Túlio, meu amigo, que cara mala. O filme tenta forçar a barra pra ele ser um personagem engraçado, mas erra feio, erra rude, porque esse maluco só sabe passar vergonha. Veja com seus próprios olhos.
Que cara chato, meu irmão. Eles seguem caminho para o rio e aqui finalmente nosso protagonista conhece sua possível futura namorada, Jade, a personagem mais odiada pelos fãs dessa franquia. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O Blue vai todo taradão tentando beijar ela e já recebe logo um fora pra ficar esperto. Beleza. Eu, hein? O que você tá fazendo? Fui te beijar. Você achou mesmo que a gente ia se beijar? Me identifiquei demais com o Blue nessa, mano. Os personagens humanos deixam as araras em paz para que elas possam se conhecer melhor e deixam um vigia para fazer a segurança do local. Mano, sobre a animação desse filme, eu acho que ela é um espetáculo na parte da ambientação. Ela retrata muito bem o Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor, Copacabana, as favelas. E as aves aqui também são muito bem feitas. Elas possuem muitas expressões e uma coloração charmosa que te convida a assistir o filme. O problema, de novo, são os humanos, que parecem ter sido todos reciclados. Olha o design desse segurança e desse malandro. Mano, são praticamente a mesma pessoa. E agora nós conhecemos o grande vilão do filme, Nigel, um pássaro psicotapa que derrota o segurança, abrindo espaço para um garoto órfão chamado Fernando roubar todos os pássaros do local. Sim, a coitada da Linda mal chegou no Rio de Janeiro e já foi assaltada. Evento canônico aí. Mais um ponto legal que nós podemos tirar desse momento é como o filme aborda de maneira sutil e até respeitosa um problema que acontece muito nas periferias brasileiras, que é o aliciamento de menores, pois o personagem Fernando comete esse crime porque ele estava precisando muito da grana, não para esbanjar, para tomar uma cerveja nem nada, mas para comer, para sobreviver. Então ele toma essa atitude errada de roubar, porque além de passar necessidade, o garoto não tem nenhuma figura paterna ou materna para lhe orientar. O cara não tem ninguém. E é muito interessante como o filme aborda esse problema tão grave no nosso país, dando até um arco de desenvolvimento para o personagem do Fernando. E além de abordar esse problema sério do nosso país, o filme ainda acerta em cheio na ambientação do Rio de Janeiro. Aqui é mostrado selvas, pontos turísticos e a favela, quase como se os cenários fossem um personagem à parte do filme. E acredito que as pessoas que moram no Rio de Janeiro devem ter gostado bastante de toda essa ambientação, coisa que também é esculachada no segundo filme, onde existe apenas a floresta como cenário, mas para isso falta. Chegando no Covil dos Ladrões, a Jade arma um plano junto do Blue e os dois conseguem fugir do local, mas acabam sendo pegos pelo vilão, Nigel. Porém eles conseguem fugir e o Nigel bate de cara em um poste elétrico, acabando a energia em todo o Rio de Janeiro. As duas aves procuram um lugar para passar a noite. A Jade propõe dormir na selva, enquanto o Blue prefere dormir em uma construção humana por causa do conforto. Enquanto isso, o Túlio e a Linda espalham cartazes de procurado por toda a cidade. Pela manhã, o Fernando encontra um desses cartazes e reconhece os pássaros, já que foi ele que roubou, né? Se encontrando com o Túlio e Linda para contar a localização das ararinhas. No Covil dos Ladrões, os dois malucos, com medo do que o seu chefe poderia fazer, pintam duas galinhas de azul achando que conseguiriam enganá-lo. Obviamente isso não dá certo e o Marcel manda o Nigel em busca das araras. Além disso, depois de perceber que o carnaval vai fechar a cidade, ele supõe que o melhor a se fazer é fantasiar um carro para passar despercebido no meio da multidão. Na selva, as araras são atacadas por filhotes de tucanos, mas são salvos por um outro tucano chamado Rafael, que, adivinha só, é o pai deles. As araras pedem ajuda para se libertar das correntes e nesse momento aparece a Eva, a esposa do Rafael, e para tentar se livrar tanto dela como dos seus filhos, o tucano infiel vai embora junto com as araras atrás de um cara chamado Luiz, que pode ajudá-los a se libertar. Nas praias do Rio de Janeiro são apresentados mais um núcleo de personagens, os macacos, que tem um esquema de dançarem para chamar a atenção das pessoas, enquanto os outros vão lá e roubam tudo, carteira, celular, joias e por aí vai. Os macacos não brincam em serviço, quer dizer, em roubo, e eu nem julgo eles, porque eu tô pra fazer isso também, mano. A crise aqui tá sinistra. É então que do nada aparece o Nigel, que faz uma espécie de tortura psicológica com os macacos para convencerem eles a capturarem as araras. E aqui vem um ponto negativo nesse filme, que é o excesso de subtramas e personagens. Olha quantos personagens já apareceram nesse filme e ainda vão aparecer mais. Enquanto algumas subtramas são super interessantes, como o desenvolvimento da relação entre o Blue e a Jade,
parte. Outras são totalmente desinteressantes, como a relação dos humanos. Basicamente, nada que envolva seres humanos nesse filme funciona. Acredito que se a trama fosse focada apenas nos animais, a história seria muito melhor. Mas vou deixar minhas críticas para o final do filme. Por enquanto vou tentar apenas contar a história. Vou tentar, né? O Rafael leva o Blue pra cima de um penhasco na tentativa de libertar seus instintos e ele aprender logo a voar. Os dois correm para o voo, mas Blue fica com medo, tropeça e os dois despencam. Para a sorte deles, caem em cima de uma asa delta. Blue sente a brisa do ar, fica emocionado, perde o controle e acaba caindo e levando a Jade junto com ele. E eles caem em cima de outra asa delta e depois de outra. Isso que eu chamo de sorte. Até que finalmente aterrissam na areia da praia de Copacabana. Um caminhão passa e a galera já usa como carona para tentar encontrar o Luiz. E agora de novo o filme corta para outra subtrama envolvendo humanos. Outra vez? Túlio percebe que não vai conseguir adentrar a favela com o carro. Então Fernando dá logo um jeito de conseguir uma moto e eles saem cortando de giro pela quebrada. As aves chegam numa feira e dão de cara com o Nico e o Pedro, que ao ver que o Blue está com a Jade, começam a fazer aquelas piadas de tiozão. Não é o camaradinha da gaiola? Esse é sagaz. Tava trancadaço e agora já descolou uma zinha. Tu é meu ídolo. A gente só tá acorrentado. Apimenta a relação. O Rafael, esperto como sempre, vê uma festa rolando e leva todo mundo pra lá. O Blue, ao escutar a música, lembra da sua infância e começa a dançar involuntariamente. Jade também começa a dançar e o Blue fica todo apaixonado. Na hora que eles vão se beijar, bum, aparecem os macacos cortando o barato da galera. E um elogio a esse filme são suas músicas, que dão um charme extra pra toda essa experiência. A porradaria logo começa entre as aves e os macacos, mas como eles são inúteis, pegam uma surra e deixam as aves fugirem junto do pelicano. Na favela, o pessoal chega no covil dos ladrões, mas o lugar está vazio. Os pássaros roubados estão todos guardados em outro esconderijo. O Fernando afirma que tinha certeza que as aves estavam ali porque foi ele que roubou, e com essa notícia ele decepciona demais tanto a Linda como o Túlio. Nesse momento os vilões chegam e encontram Fernando sozinho no covil, argumentando que estava procurando um emprego. Os ladrões falam que vão atravessar a cidade com todos os pássaros roubados dentro de um carro alegórico e chamam um moleque para entrar no esquema, e toda essa conversa foi escutada pelo casal. O Nigel chega no campo de batalha e encontra os macacos todos derrotados e uma pequena ave que foi interrogada para dizer a localização das araras, e por sua vez estão passeando de bonde atrás do maldito Luiz. O Rafael e a rapaziada tentam criar um clima para que o Blue se aproxime da Jade em um dos momentos mais bonitos e marcantes do filme. Garanhão, garanhão, pega a mina de montão, vem no som do batidão. Mano, a resenha entre esses personagens é algo incrível de se assistir. Eles expressam um jeito brasileiro com tanta naturalidade que dá gosto, sério. Tá calor? Acho que tá, né? Eu tô suando. Olha. O cara não leva o menor jeito. Vamos lá, vamos ajudar. Ela pula, ela sabe, ela canta, ela anda. O Blue vacila de novo e se engasga com uma pétala, cortando todo o clima que foi criado pelos outros. Esse Blue não leva jeito com as garotas. Chegando em uma oficina, finalmente nos é apresentado o Luiz, que adivinha só, não é um pássaro, e sim um cachorro da raça Bulldog inglês. Não é por nada não, mas um vira-lata caramelo combinaria muito mais com a estética brasileira. O Luiz tenta cortar a corrente com uma serra elétrica, que dá muito errado, os pássaros se desequilibram, se penduram na boca do Luiz e através da sua saliva conseguem sair das correntes. A Jade, finalmente livre, pode voar pelos céus e o Blue, como não consegue voar, sai andando. Eles conversam e logo começa uma discussão, com a Jade demonstrando desde agora seus primeiros sinais tóxicos. Peraí, não é culpa minha se não sabe voar. Tenso. Sinais tóxicos esses que vão aparecer bem mais no segundo, mas de novo, para isso falta. No meio dessa confusão, o Blue ainda diz que odeia samba, deixando todo mundo triste. A galera segue seu caminho e a Jade logo é raptada pelo Nigel, que aparece do mais absoluto nada. O Pedro e o Nico veem a cena e vão correndo, ou melhor, voando para contar ao Blue, que se enche de coragem e se junta com a galera nessa missão de resgatar a Jade. No tal desfile, o Marcel vê um
um carro alegórico chamativo passando e acha que é o dele. Só que o dele na verdade estava atrás desse, e se revela uma grande decepção. Mas o plano está indo bem. Os pássaros estão todos engaiolados dentro desse mini carro alegórico. Túlio e Linda também chegam ao desfile e percebem que só vão conseguir entrar se estiverem fantasiados. Então roubam umas fantasias. Nesse momento o Túlio percebe que a Linda de fato é linda. Haha, que piada engraçada. Rola um clima e eles vão se beijar, só que são atrapalhados pelo bico das suas fantasias, em uma cena bem paia, pra ser sincero, pois a relação deles foi muito mal desenvolvida durante a história. E de novo eu falo, se esse filme focasse apenas no núcleo dos animais, ele seria bem melhor. E de novo o Túlio fica com aquela maluquice de imitar pássaros. Não sei vocês, mas eu sinto muita vergonha alheia nessas cenas. Dentro do desfile, a galera confunde a Linda com uma dançarina de verdade e a colocam dentro de um carro alegórico para sambar, sendo que ela nunca nem sambou na vida, enquanto o Túlio é arrastado pelos outros dançarinos brasileiros. Os pássaros chegam ao desfile e procuram pela Jade, enquanto a Linda tá totalmente confusa, pois ela não sabe dançar, até que ela vê o Blue e, procurando por ele, acaba dançando sem querer. Ele se depara com a Jade e com a Linda ao mesmo tempo, mas como a Linda está segura, ele decide ir atrás da Jade para salvá-la. E depois de alguns contratempos, ele consegue um skate para se locomover até o carro das aves. E quando finalmente vai soltar a garota, o Nigel chega acabando com a festa. Blue argumenta falando que não está sozinho, mas adivinha, o Nigel já tinha capturado todos os amigos dele. O Marcel percebe que já conseguiu as araras e mete o pé do desfile. A Linda, que não desiste nunca, rouba um carro e vai atrás desses safados. Chegando na pista de aviões, o Fernando tenta libertar as araras, mas o Nigel impede, e quando o Túlio e a Linda chegam na pista, o avião já partiu com todas as aves. Lá dentro, Blue usa sua inteligência para se soltar da gaiola e liberta todo mundo também. Os vilões percebem que eles estão tentando fugir, mas não conseguem impedi-los, pois a porta ficou bloqueada. Os pássaros fogem, exceto o Blue e a Jade, pois o Blue ainda não sabe voar. Nessa confusão aparece o Nigel, que segura o Blue e quebra a asa da Jade, mas novamente o Azulão utiliza da sua inteligência para derrotar o vilão, que tem um destino que sempre me lembra muito o Síndrome de Os Incríveis, e ele morre. Brincadeira, na cena pós-créditos é revelado que ele não morreu. O avião obviamente fica com defeito e os vilões aproveitam para fugir de paraquedas. A Jade cai e o Blue logo se lança em disparada para salvá-la. Eles, mesmo não tendo lábios, se beijam. Isso desperta os instintos do Blue e finalmente o miserável aprende a voar. Você tá voando! Eu nunca passei mal tomando leite. As araras chegam na pista de voo e se reencontram com o Túlio e a Linda. A cena corta e agora vemos que eles vivem em uma espécie de santuário para animais e ainda formaram uma família com 3 pequenos filhos. E o filme se encerra com uma excelente música e animação que eu vou tentar mostrar um pouco, caso os direitos autorais permitam. Seguinte, rapaziada, Rio é um filme que marcou a minha infância, que até hoje, mesmo sendo adulto, continuo achando um filme bacana, mas sinceramente poderia ter sido muito mais. Sabe aquele sentimento de quando algo ganha forma, mas não acontece da maneira como você imaginava? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Pô, mano, imagina só, um filme ambientado no Brasil, feito pelo mesmo estúdio que entregou Era do Gelo, que cá entre nós é um baita clássico da animação. Minha cabeça já tava a mil, eu criei muitas expectativas. Era o filme que eu sempre sonhei em ver. Nossa cultura ali no telão, do jeito que a gente conhece, com alma, com som. Não me entenda errado, é sim um bom filme. Tem seus momentos fofos, personagens carismáticos e aquele visual de encher os olhos. Mas mano, eu sonhei alto demais. Coloquei o filme lá no pódio antes mesmo de assistir. Foi culpa minha, eu confesso. Esse lance de não saber lidar com as expectativas. Agora, se você ama essa franquia, tá tudo bem, mano. Sem ressentimentos. Eu só tô aqui pra bater um papo sobre animações. Eu não quero impor regras. Não é sobre quem tem razão. É apenas um bate-papo sobre as animações que a gente gosta, tá ligado? Então, dito isso, vamos pra análise.
e não esqueça de deixar seu like. O filme possui alguns problemas relacionados ao roteiro, que é meio bagunçado, e o arco de alguns personagens que são mal desenvolvidos. E talvez tudo isso tenha acontecido porque a Blue Sky tenha focado em crianças muito pequenas. Ela não faz igual a Illumination, que praticamente chama o público de idiota, mas ela subestima sim a inteligência dos seus espectadores em alguns diálogos que são bobinhos até demais, tá ligado? Tico, tico, ya, ya, ya. Tico, tico, ya, ya, ya. Ao ponto de que mesmo na infância eu percebia que esse filme era exageradamente infantil, sabe? Alguns momentos desse filme são sim mais sérios, como todo o desenvolvimento do casal Blue e Jade, o início que é bem triste, como eu já falei antes, e as críticas sociais que a gente pode ver na história do Fernando, e talvez um pouco nos macacos ladrões. E falando neles, eu te desafio a fazer uma análise sobre a participação desses camaradas no filme. Simplesmente eles não têm importância alguma nessa trama. Remova eles do filme que ele vai continuar sendo o mesmo. Então o filme erra e acerta ao mesmo tempo. Ele acerta por esses macacos serem muito carismáticos, mas erra por eles não terem relevância alguma na história que está sendo contada. E grande parte das cenas mais sérias do filme são interrompidas para fazer piadas bestas. Jade, Oi? o que eu tô querendo te dizer é que... Calma, relaxa. Assim, mais. Outro problema é a subtrama dos humanos, que, como eu já reclamei algumas vezes, quebra demais o ritmo do filme. E aqui possuem dois núcleos de humanos, o da Linda e Túlio e o dos vilões. Mesmo que essas tramas sejam conectadas com a trama das aves, elas são 1 milhão de vezes mais desinteressantes do que a trama das aves. E enquanto o desenvolvimento da relação do Blue e Jade são o coração do filme, a relação de Túlio e Linda praticamente não tem desenvolvimento. É tudo do nada, afetando diretamente o ritmo do filme, pois como já deu pra ver nesse resumo, o longa não consegue transicionar muito bem entre uma subtrama e outra, deixando a história demasiadamente bagunçada. Mas tudo isso que eu falei é apenas por causa da tristeza e do vazio que eu sinto na minha vida, a ponto de fazer críticas sérias a um filme infantil. Sério, mano, se você se ofendeu com a minha crítica, não leve a sério, eu sou apenas um piauiense falando besteira. E também teve o problema das expectativas, que eu não soube controlar. Mas agora vamos falar dos pontos positivos desse filme, pois existem vários. De início, o ponto mais forte de toda a obra são as músicas. Caramba, mano, eu queria muito falar um palavrão pra elogiar as músicas do filme, mas eu tô tentando me controlar mais. Cara, as músicas aqui são um absurdo de lindas. Sério, não existe outra palavra pra descrever essa trilha sonora. É um espetáculo, com muita inspiração nos ritmos brasileiros, como samba, funk e por aí vai. As músicas aqui te prendem ao universo. Assim como eu falei que os cenários são um personagem à parte, as músicas também, porque elas são muito carismáticas. E falando em carisma, não tem como deixar de fora os personagens desse filme, que são carisma puro. Pedro, Nico, Rafael, Nigel, Macaco, Jade e, é claro, o nosso querido Blue, que foi dublado muito bem pelo grande Gustavo Pereira, que é o mesmo dublador do Soluço, de Como Treinar o Seu Dragão. A relação entre ele e a Jade é bem construída com o decorrer da narrativa. Eles têm aquela vibe de opostos se atraem. Enquanto o Blue é aquele cara todo urbano e certinho, a Jade é totalmente o oposto. E isso faz o casal ter uma química marcante. Outro fator emblemático é a ambientação do filme. As praias, a selva, as favelas. Essa animação é linda, com muitas cores que dão alma ao projeto. Você se encanta pelo Rio de Janeiro. Quando eu assisti isso, a vontade que me deu foi de pegar um avião e visitar o Rio de Janeiro, andar de asa delta, jogar vôlei, andar de moto pelas favelas. Mas aí eu lembrei que eu sou um pobre e não tenho nem onde cair morto, e voltei para minha triste vida de fazer análise sobre animações. Que tristeza. Enfim, galera, Rio não é uma obra-prima, mas é sim um filme bem legal. Eu dou nota 8 para ele. Mas e você? O
que acha de Rio 1. Deixa aí nos comentários a sua análise e a sua nota para esse filme que marcou nossas infâncias. E também deixa um like no vídeo, mano, por favor. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer e um like ajuda demais a divulgar o meu trabalho. É uma maneira de você me apoiar gratuitamente, tá ligado? Sem precisar virar membro nem nada. Então, por favor, mano, deixa um like, que isso é importante demais. Outra coisa, me siga lá no Insta, pois no meu Instagram eu sempre tô conversando com a galera, falando sobre animações, falando sobre futuros vídeos do canal. Afinal, você também pode me mandar sugestões de temas para próximos vídeos. Então, por favor, galera, me segue lá no Instagram. Meu arroba é PericlesLima1. O mesmo nome do canal é o nome do Instagram. Então me segue lá, me manda uma mensagem pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Se você fizer isso, eu vou te amar pra sempre. E agora nós vamos para a parte que deu nome ao título do vídeo e explicar por que Rio 2 é uma continuação que não deveria existir. Rapaziada, lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo analisando sequências, o último vídeo que postei no canal foi analisando talvez a melhor sequência das animações, Kung Fu Panda 2. Então confere lá que o vídeo ficou bem maneiro, a galera aqui do canal gostou bastante dele, link no card aí em cima. Rio 1 custou 90 milhões de dólares e arrecadou cerca de 480 milhões, além de ter sido muito bem recebido pela crítica e público. Então, pela segunda e última vez em toda a história do estúdio, a Blue Sky lançava uma sequência, pois a única outra franquia que chegou até sequência foi Era do Gelo. Em 2014 chegava aos cinemas Rio 2, e é claro que o hype tava grande. Nesse filme os personagens iriam viajar por outros cantos do Brasil, o que para nós brasileiros é muito chamativo. Somado a isso, ainda apareciam outras araras nos posters, e isso me deixou animado demais. Mas como eu não tinha grana para ir assistir no cinema na época, tive que esperar sair em DVD. E quando finalmente eu pude assistir Rio 2, eu nem sequer lembro qual foi minha opinião na época. Eu simplesmente esqueci. E essa experiência ter acontecido comigo só ressalta a principal característica desse filme: esquecível. Ele não é péssimo nem nada. Ele não é uma atrocidade como Megamente 2 ou o meu malvado favorito 4. E ele não chega a ser tão desrespeitoso como Kung Fu Panda 4, até porque Rio 1 nunca esteve à altura de nenhum filme da trilogia Kung Fu Panda. Mas Rio 2 é sim um filme sofrível, é um filme que não deveria existir. Sabe por quê? Porque dá pra perceber claramente que ele foi feito de qualquer jeito. A história é um completo dane-se. Parece que a Blue Sky aprendeu a fazer sequências com a Illumination, mano, porque eles pegaram os piores pontos de Rio 1 e intensificaram. Se Rio 1 já tinha muitos personagens, Rio 2 tem mais. Se Rio 1 já tinha muitas subtramas, Rio 2 tem muito mais. Rio 1 tem uma trama parecida com a de Era do Gelo 2. Essa parada dos personagens serem os últimos de suas espécies. Rio 2 tem uma trama parecida com a de Shrek 2 e Entrando numa Fria, com essa história de conhecer os sogros, que já foi vista em dezenas de milhões de outros filmes e séries. Rio 2 tenta organizar tanta, mas tanta coisa que beira a insanidade. Parece que os executivos só mandaram os roteiristas colocar o máximo de subtramas possíveis para dar um aspecto de filme dinâmico, entre aspas. Porém, só ficou um filme bagunçado mesmo. Mas que tantas subtramas seriam essas? Bom, vamos lá. A família indo para a Amazônia, Blue lidando com seus filhos, Blue conhecendo o pai da Jade, Blue tendo que se adaptar à Amazônia, Blue tendo que lidar com Roberto, Blue tendo complicações com a egoísta da Jade, Pedro, Nico e Rafael organizando um concurso de talentos na floresta, bem no estilo do filme Sing de 2016, Nigel que voltou sem nenhum motivo e coincidentemente estava morando na Amazonas, o Brasil, um país de proporções continentais, e o cara foi morar justamente no lugar em que eles vão tirar férias. Isso só mostra como os escritores dessa parada não estavam ligando pra nada, só saíram jogando elementos na história. O Nigel já tinha tido todo um arco no primeiro filme, não precisava voltar, era só ter criado
outro vilão, mano. Ou sei lá, os vilões poderiam ser as araras, sei lá, mano, poderia ter sido algo mais criativo e menos bagunçado. Mas não, reutilizaram o mesmo vilão do primeiro filme. E ele ainda anda com uma rã e um tamanduá. E essa rã também tem outro arco no filme, pois ela é apaixonada pelo Nigel, mas não pode tocá-lo porque ela é venenosa. Túlio e a Linda também estão nesse filme, mas eu sinceramente nem lembro o que eles estão fazendo ali. E o Fernando, que era um personagem legal e que desenvolvia uma baita crítica social em cima da sua participação, praticamente nem aparece. Também tem um arco dos vilões que querem desmatar a Amazônia. Eu acredito que motivação mais genérica não exista. É simplesmente um empresário ganancioso. E a coisa desse filme que me deu mais raiva na época foram as araras vermelhas. Mano, eu tinha ficado num hype enorme, achando que elas seriam as novas vilãs. Mas cara, a participação delas aqui é ridícula, beiro absurdo. Elas aparecem pela primeira vez no filme só depois de 50 minutos de duração. E após isso, só com 1 hora e alguns trocados. Então percebe a bagunça que é a narrativa. Parece um filme da franquia Meu Malvado Favorito. É bizarro. Dito isso, vamos logo dar uma olhada na história do longa, pra gente se aprofundar mais sobre a bizarrice que é essa história. Ela começa no Réveillon do Rio de Janeiro. Blue e Jade estão numa boa se divertindo com a rapaziada, porque deixaram seus 3 filhos aos cuidados do Rafael, quando do nada encontram Rafael por lá e diz ter deixado os filhotes com o Luiz, que também aparece e diz que deixou com aquele passarinho verde do filme passado. Blue e Jade vão conferir essa treta e encontram a coitada amarrada nos foguetes e tentando salvar, o Blue acaba amarrado nesse foguete e sai disparada pro céu, onde é explodido e morto nos primeiros 5 minutos de filme. Brincadeira, o filme corta e agora estamos acompanhando Túlio e Jade numa viagem de rio pela Amazônia. Eles estavam devolvendo para a natureza uma ave que tinha sido capturada por ladrões. Até aí tudo certo. O problema é que eles voltam para o rio e se deparam com uma cachoeira e depois outra maior ainda. Mas como isso é um desenho, eles nem sequer se machucam. Lá embaixo encontram penas que são de ararinhas azuis, ou seja, a espécie não foi extinta como havia se pensado no primeiro filme, sendo o primeiro grande erro dessa continuação, já que toda a temática do primeiro se baseava no casal ser o último da espécie, colocando uma tensão muito grande nos personagens e nos espectadores, pois toda a sobrevivência dependia do casal Blue e Jade. Isso foi o motor que fez a história andar. E aqui no segundo, a gente descobre que nada daquilo serviu para o propósito de continuar a linhagem, pois existiam uma cacetada de outras ararinhas. Ah mano, enfim, seguimos. Jade retorna da floresta com castanha do Pará para café da manhã, mas os danados só querem comer comidas humanas por influência do sem vergonha do seu pai. E a Jade não gosta nem um pouco disso, pois ela prefere que as aves ajam como aves. Parece até aquele seu parente militar e conservador, tá ligado? Na televisão é mostrado que Túlio e Linda acharam mais ararinhas azuis e a Jade gosta tanto dessa notícia que quer viajar para a Amazônia só para ajudá-los a encontrar essas outras ararinhas. Blue não gosta dessa ideia por ser muito perigoso ir voando do RJ pro Amazonas. Aqui já é mostrado meio de leve mais traços tóxicos da Jade, que serão revelados mais pra frente. Preste atenção nesse diálogo. Esse tempo todo eu pensei que fosse só a gente. Peraí, não foi tão ruim isso. Temos que fazer alguma coisa. A Jade nesse filme se torna uma personagem muito chata. Ela fica com aquele ar conservador, dizendo que eles deveriam agir como pássaros. E isso é muito chato. Qual o problema das crianças assistirem TV ou escutar música? Tipo, eles não têm escola, não têm emprego. Então qual é o problema, meu irmão? Além dela, omiti 2 fatos pra ele. 1. Ela não queria viajar coisa nenhuma. Ela quer morar no Amazonas. 2. Ela estava indo procurar sua família. Coisa que em nenhum momento ela sequer citou para o Blue. Mas calma que ainda vai ficar pior. Na outra subtrama do filme, Rafael, Nico e Pedro estão fazendo uma audição para conseguir novos talentos para o carnaval, mas só encontram desastres. O lugar é...
Blue chega falando que vai viajar pro Amazonas e os seus amigos contam que o lugar é muito perigoso. E quando tava quase desistindo da ideia, aparece o Rafael com o pior conselho que eu já vi em uma animação. Mulher na boa, vida boa. Mano, não é assim que funciona. Tanto para homens quanto para mulheres, você não precisa sacrificar sua felicidade pela felicidade do seu parceiro, e sim encontrar um equilíbrio entre ambos. Um relacionamento precisa ser recíproco e não apenas um lado se sacrificar pelo outro. Que tipo de mensagem é essa, cara? Na preparação para a viagem, chega toda a galera afirmando que também vão nessa empreitada. E agora vem uma cena de fato boa nesse filme. Aqui as aves voam por vários pontos turísticos do país, inclusive o Nordeste, com uma ótima trilha sonora de fundo. Talvez essa seja a melhor cena do longa, por de novo a Blue Sky manda muito bem na questão da ambientação, mas como eu tinha dito antes, esse segundo filme não teve o mesmo amor envolvido que o primeiro, e a partir de agora todos os cenários do filme vão consistir em florestas, apenas isso. Enquanto o primeiro foi quase uma carta de amor ao Rio de Janeiro, com toda aquela variedade de cenários da cidade, esse segundo é só floresta, 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 muito chato, meu irmão, cê é louco. Nigel reaparece e aqui é mostrado que ele tá trabalhando como uma espécie de atração de circo, se sentindo ridicularizado, até que vê voando o Blue e a Jade e começa a se lembrar de tudo que passou em sua vida e que na visão dele, tudo foi culpa deles. Isso deixa ele muito zangado, quebrando tudo e liberando seus amigos, Gabi e Tamanduá, pra ir nessa missão atrás de vingança. Blue e a rapaziada estão descansando num barco, e nesse mesmo barco está o Nigel. Agora, como ele foi parar aí, eu não faço ideia. Ele quer esperar até meia-noite pra atacar, pois isso é mais dramático, e aqui ocorre talvez a melhor música do filme, pois embora a história seja uma droga, as músicas continuam um absurdo de boas. Pelo menos isso, né? Dizem que é errado, absurdo, uma rã e um pássaro. Pode ser. Queria te abraçar e beijar para o céu te levar. Mas saiba que eu vou te proteger. Descanse, porque os prazer. Não possa estar tão. Seu amor me liberto. A Gabi explica na música que o amor deles é meio perigoso, porque eles não podem se tocar, já que ela é venenosa. Nigel acorda e eles começam sua vingança, enquanto Tamanduá aproveita para comer formiga. Gabi se adianta e quando estava prestes a tirar a vida do Blue, Nigel a impede porque ele mesmo quer fazer isso. O Tamanduá, sedento por formigas, faz besteira e acaba acordando todo mundo, fazendo o plano fracassar com todos eles sendo expulsos na base da paulada. Pela manhã, a família azul segue pela selva e eles são seguidos pelo Nigel e companhia. No meio do mato é mostrado mais um vilão, deixando a trama ainda mais bagunçada. E como eu disse antes, é um vilão vazio. Ele é mau porque sim, faz maldades porque sim e dane-se qualquer tipo de desenvolvimento ou complexidade. Como sabem, meus caros, esse desmatamento todo é meio ilegal. Tem que dar um fim nessa expedição de catar passarinho. Ache e se livre deles. Olha que diálogo merda. Ele quer acabar com a expedição do Túlio e Linda porque tem medo de encontrarem o desmatamento que ele causou, enviando seus homens para acabarem com o casal. Blue e Jade estão conversando sobre o GPS do Blue só mandar eles para lugares errados. Ele vai procurar por conta própria e acaba sendo raptado por outras aves, que se revelam serem as ararinhas azuis que os humanos estavam procurando. Aqui aparece o Eduardo, que já chega intimidando o Blue quando é revelado que ele na verdade é o pai da Jade. Agora que eu lembrei, essa cena é muito parecida com o Alex e a galera de Madagascar chegando na África em Madagascar 2. Mano, é muito parecido. O Dudu fica muito feliz com isso, principalmente quando descobre que tem netos. Quem também dá as caras é o Roberto. Olha pra ela, as penas brilhando. A nossa Jade voltou primeiro a dizer: eu seja bem-vinda. Look at her shining, her feathers they glow. A precious jewel has returned. The first to say, oh, welcome back.
Você tá linda. Você também. Ser corno ou não ser. Que fica dando em cima da Jade o filme inteiro. Esse maluco é o maior pé no saco. Olha o que o descarado fala pro Blue. Se alguma coisa acontecer com você, eu cuido da sua família. Valeu, descansa em paz. Mano, se um maluco desse fala isso pra mim, eu pego ele na porrada. Nem que eu leve uma surra no processo. Que cara inconveniente, meu irmão. E o pior é que a Jade fica só dando corda. Você tá linda. Você também. Mano, o tratamento que esse filme dá ao Blue é semelhante ao que acontece com o Gru no terceiro e quarto filme de Meu Malvado Favorito. Torturá-lo até o final do filme só pra fazer o espectador rir. Aqui ele é humilhado pelo Roberto, pela Jade, pelo Eduardo, pelas araras vermelhas. O cara é tratado igual lixo. Parece até comigo, meu irmão. Tem uma cena que ele fica realmente triste. Dá até pena do nosso protagonista, saca? Os pássaros começam a festejar pelo retorno da Jade. De novo, numa excelente música. Essa de agora, junto da música da Gabi, são as melhores músicas do filme. Elas são perfeitas. E quanto à parte sonora do filme, não tem do que reclamar. Nesse lugar também aparece o Nigel, que descobre a localização da colônia. Nico e Pedro dão a ideia de levar as ararinhas para o Rio de Janeiro, para elas aproveitarem o samba, mas o Dudu rejeita, explicando que ninguém deixa a colônia, o que é uma péssima ideia, pois isso impede que a espécie se expanda para outras áreas, ajudando a perpetuá-la. Mas tudo bem, quem sou eu para contrariar o Dudu, né? Ele também proíbe coisas humanas e joga fora a tampinha que o Nico usava como chapéu. Mais tarde, Roberto chama a Jade e a família para dormir em sua casa, e a gente descobre que ele mora numa espécie de mansão de pássaros. O cara tem até banheira, e é nesse momento que ele fala aquela bizarrice que eu tinha mostrado antes. Se alguma coisa acontecer com você, eu cuido da sua família. Valeu, descansa em paz. No outro dia, Dudu aparece e vê o Blue usando escova de dentes. Pra piorar, aparece a Jade, que suja a reputação dele com seu sogro. Eduardo chama ele pra um passeio pra conhecer melhor a floresta. E aí o filme corta pra outra subtrama. Dessa vez tá a galera fazendo um show de talentos. Batatinha quando nasce espalha pelo chão, eu quando durmo põe a mão no pau no gato, mas o gato não morreu. E do nada esse filme mete um gore e começa a mostrar vários animais perdendo a vida de forma violenta. Cara, eu realmente não entendi essa cena. Qual o sentido disso, velho? Eduardo ensina ao Blue como se comportar na natureza, bem no estilo militar, e explica a importância de proteger as árvores e que elas representam o futuro da tribo deles. Alguns desmatadores aparecem e eles ficam na espreita. Blue fala que é muito amigo de uma humana chamada Linda, e o Dudu odeia essa ideia de ter amizade com humanos. Agora de novo o filme corta para outra subtrama, dessa vez o Túlio e a Linda procurando pelas araras. Aqui eles dão de cara com o acampamento dos vilões e Linda vai confrontá-los. Túlio adverte dizendo que os homens são perigosos, afinal a gente tá no Brasil, e manda ela fugir. De volta à tribo, Blue tenta alertar todo mundo da invasão dos madeireiros, mas Dudu o impede e ordena discretamente que o Bebeto monitore a zona. Agora de novo, outra subtrama, dessa vez mostrando o Nigel procurando pelo Blue e parando no meio da audição. Ele aproveita a oportunidade para mostrar seus talentos. Vai embora então, dê meia volta. Minha vida é o que importa. Foi você que tentou me ferir. Vai viver. Quando eu souber de alguém sobreviver. Uma vida pra viver. Tenho amor pra oferecer. E eu vou viver. Vou viver. Piradinha, meu amor. Tá viver mais forte. Eu volto. De dentro eu vou viver. Sua apresentação encanta os juízes que chamam ele para se apresentar no outro dia, aproveitando a oportunidade para armar um plano de tirar a vida do Blue. Ele, por sua vez, finalmente encontra a localização do Túlio e Linda, mas Jade fala que não tem necessidade, pois o seu pai vai cuidar de toda a segurança. No outro dia, querendo impressionar a todos, Blue vai atrás de um café da manhã pra Jade. E mano, mesmo sendo humilhado o filme todo, o cara continua tentando agradar a Jade, sendo que ela não
se demonstra nem um pouco preocupada em ajudá-lo. Isso sim é um relacionamento bom, hein? Onde só um lado se esforça para agradar. É isso aí, Blue. Nessa busca por comida, ele se depara com a gangue das araras vermelhas, que incriminam Blue por invadir o território delas e declaram guerra contra as ararinhas azuis. O Dudu fica muito bravo ao saber da notícia e manda o Bebeto recrutar as melhores aves para essa guerra que vai começar. Linda acaba sendo pega pelos vilões e prende ela junto de Túlio. Galera, dá pra perceber a bagunça que é esse roteiro? Olha o tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo e parece que nada chega a lugar nenhum. Mas enfim, já a gente fala sobre isso. Chega a hora da grande guerra entre as aves, mas como estamos no Brasil, é óbvio que a guerra é travada através de futebol, tá ligado? Por que não? Então começa a partida entre o Internacional e o Grêmio. Blue pede pra jogar, mas Dudu nega, colocando ele pra servir água pra galera. Igual naquele filme do Adam Sandler, O Rei da Água. Inclusive, pretendo fazer um vídeo especial sobre o Adam Sandler. Eu adoro ele e quero muito fazer esse vídeo. Se você também é fã do Adam Sandler e quer ver esse meu vídeo falando dele, deixe aí nos comentários. Outra coisa, eu já fiz um vídeo curto no formato Shorts sobre o Adam Sandler. E caso você queira ver, é só me seguir lá no Insta. De novo, meu Insta é Pericles Lima 1. O mesmo nome do canal é o nome do Instagram. Então segue lá, rapaziada, que você vai estar me ajudando demais. E também eu já fiz vídeos sobre a decadência de Padrinhos Mágicos e sobre um banimento bizarro que os Minions tiveram na China. Os vídeos ficaram bem legais, então por favor, confere lá. As ararinhas azuis começam a se machucar e Dudu manda o Blue entrar em campo. Ele se mostra um verdadeiro Neymar e mete um golaço de bicicleta. O problema é que foi contra. Depois dessa burrada monumental, todo mundo abandona o Blue e logo chega a Jade, que começa uma discussão porque o Blue quer ir embora e a Jade quer ficar. Mas não só ficar, ela quer morar na Amazônia. E esse é o momento que todo mundo ficou puto com a Jade, pois ela argumenta que os filhos dela estão felizes, mas na verdade eles sempre foram felizes, mesmo na época do Rio de Janeiro. E ela dá a entender que considera o Blue egoísta. Mano, o cara largou tudo e fez tudo pra agradar ela desde o primeiro filme. Primeiro ele abandona seu lar nos Estados Unidos pra morar com ela, ele aprende a voar só pra ficar mais próximo dela, ele sempre se esforça pra ser um bom pai e um bom marido, ele viajou junto dela pro Amazonas, mesmo sendo uma viagem longa e perigosa que ele não queria fazer, ele tentou se aproximar da sua família, que só tratava o cara mal, mesmo sem ele ter feito nada, ela ficou dando moral pro Bebeto o filme inteiro, ela não se esforçou em nenhum momento para deixar ele feliz, enquanto ele tenta o tempo todo se adaptar ao jeito dela. Cara, esse é o relacionamento mais tóxico que eu já analisei nesse canal. Se você conhece algum relacionamento mais tóxico em alguma animação, deixa aí nos comentários, porque eu sinceramente não lembro. Depois desse esporro, o Blue sai voando sem falar nada. O cara foi humilhado e ficou calado. Mas dando uma pesquisada sobre o filme, descobri que houve uma cena deletada onde o Blue falava que a Jade tinha escolhido ele não por ele ser único para ela, mas por ele ser a única opção. Triste dia para o nosso querido Blue. E eu não sei porque cortaram essa cena, porque esse diálogo era muito bom. Mas seguimos. Ele encontra o acampamento da Linda e percebe que está todo destruído. Quem aparece também é o Bebeto, que o acusa de trair sua própria tribo. Nessa briga surge uma escavadeira que quase esmaga o Bebeto, mas foi salvo pelo Blue no último instante. Aqui vem outra coisa estranha nesse filme. O Bebeto até o presente momento era visto como uma espécie de guerreiro que protegia a tribo e era um cara bem corajoso, mas aqui, no momento que ele vê os humanos, se desmonta por completo e vira praticamente outro personagem. Ele foi do maior corajoso ao maior covarde em questão de segundos, apresentando uma espécie de estresse pós-traumático. Talvez o Roberto já tenha sido capturado por humanos no passado e por isso ele tem tanto medo, o que é interessante, mas de novo, né, tudo que é interessante, esse filme não se importa. Então ele simplesmente corta essa parte que poderia ter sido muito legal. Percebendo que a floresta está sendo toda desmatada, Blue encontra a Linda e o Túlio e os liberta da árvore. E aí eles percebem que a floresta está sendo toda desmatada. Bebeto, ao retornar para a tribo, avisa sobre os humanos e todos saem em disparado para fugir dali. Até que o Blue chega, convida todos para lutar contra os humanos e proteger a sua casa. Túlio e Linda tentam parar o
desmatamento, mas sem sucesso, quando os pássaros aparecem e começa um conflito de animais contra homens. Blue lidera o ataque contra a invasão humana e utiliza várias técnicas que só ele sabe. Outros animais chegam e ajudam a rapaziada na luta pela selva. As araras vermelhas aparecem e também ajudam. Nigel também aparece. Mano, eu nem lembrava mais que o Nigel tava no filme. E fica tentando tirar a vida do Blue em combate, mas sempre erra o alvo. Dudu estava prestes a ser esmagado quando Linda salva ele, fazendo a partir desse momento com que o Dudu pare de odiar tantos humanos. O líder dos vilões tenta explodir o resto das árvores, mas Blue, em um ato heróico, pega as bombas e voa para o céu, enquanto é perseguido pelo Nigel. Lá em cima ele reconhece o vilão e, mano, até esse momento o Blue nem sabia da existência do Nigel. Pra tu ver como a história desse filme é mal organizada. O protagonista vem saber da existência do vilão só nos minutos finais. A bomba explode e os dois são jogados em uma árvore. O tamanduá dispara um dardo com veneno, mas pega no Nigel ao invés do Blue, que morre. Vendo isso, a Han dá uma de Romeu e Julieta e também toma o veneno pra ir jogar como zagueira no Vasco. A filha do Blue, que depois do início do filme ela praticamente nem apareceu, relata que essa Han não é venenosa e que os dois estão salvos. Então eles acordam, se juntam e metem um pé dali. O líder dos vilões acabou sendo achado por uma cobra, virando um atacante do Vasco da Gama. Passa-se um tempo e, graças ao trabalho de Túlio e Linda, o lugar se tornou uma reserva para as ararinhas. Nigel e a Gabi meio que começam a namorar e são levados para o rio para a relação entre eles ser estudada pelo Túlio. E com um grande musical, o filme se encerra. Agora vamos para a análise final. O filme nos apresenta uma lição muito importante. Se algo der errado entre você e o seu parceiro, não se divorcie. Continue sofrendo até o dia da sua morte. Afinal, mulher na boa, vida boa. Eu não vou mentir, rapaziada. Eu tô com um pouco de medo do hate que eu posso levar por esse vídeo. Afinal, Rio é uma franquia que se passa no Brasil e tudo, e marcou a infância de muita gente. Então, desde agora eu falo que se você gosta de Rio 2, não tem problema, você pode gostar do que você quiser. E sendo bem sincero, mesmo que Rio 2 seja sim um filme ruim, dá pra assistir numa boa. Ele não é inassistível. Ele só foi mal feito mesmo, mal planejado, mal escrito, mas dá pra você assistir tranquilamente. Enfim, esse filme apresenta muitos personagens mal desenvolvidos. Aqui a Jade, que era uma personagem legal, se torna um pé no saco. E o Blue fica sendo torturado física e psicologicamente o filme todo. Veja como massacraram meu garoto. O começo do segundo filme já é um tiro no pé do primeiro, pois ao ser revelado que existem mais ararinhas, tirou todo o peso da história do primeiro. É praticamente um retcon. Cara, é incrível como a Blue Sky é viciada nisso. No segundo filme de Era do Gelo foi a mesma coisa. O Manny passa o filme inteiro achando que ele e a Ellie eram os únicos da espécie, só pra depois mostrar que na verdade existiam vários mamutes. É um artifício de roteiro paia fazer isso, pois pensa o seguinte: se o Manny não ficasse com a Ellie e o Blue não ficasse com a Jade, não impactaria nada na construção daquele universo. Até mesmo porque a participação tanto da filha do Manny quanto dos filhos do Blue é um saco. A filha do Manny eu já expliquei naquele vídeo que eu falo das franquias super exploradas. E os filhos do Blue, mano, eles não têm importância na narrativa. Eles aparecem no começo, dando a entender que a relação entre eles e o pai deles vai ser desenvolvida pelo filme, mas depois, ó, o filme pouco se importa com o que acontece, saca? E esse roteiro emenda uma trama lotada de clichês por cima de clichês. É o tempo todo. As histórias andam e parece que não chega a lugar nenhum. Veja a participação do Nigel. Se tivesse sido cortada, não mudaria nada na história. Nada. Foi algo realmente feito apenas para tapar um buraco, para encher linguiça. Essa narrativa tenta colocar tanta, mas tanta coisa que o filme se torna confuso. Tipo as araras vermelhas. Aparecem, depois somem, depois aparecem, depois somem. Chega um momento que você até esquece que elas estão no filme. E a mesma coisa acontece com o Nigel e com os seres humanos. É um roteiro tão bagunçado que você nem lembra mais o que é que tá acontecendo. Você esquece da história enquanto o filme ainda tá rolando. Os roteiristas aqui estavam preocupados em tornar o filme mais grandioso do que o primeiro. Então foram colocando vários elementos, mas sem saber dar uma coesão para eles, sem
sem saber encaixá-los. A história desse longa parece um cego no meio de um tiroteio. No primeiro longa, a trama dos humanos era o grande calcanhar de Aquiles dessa obra. Essa trama diminuía a qualidade do primeiro. E aí, o que a Blue Sky faz sabendo disso? Vai lá e continua com essa droga de história de humanos. Mano, dane-se os humanos. Rapaziada, uma pausa rápida só pra mostrar quem tá aqui comigo gravando o vídeo. Olha a folga, eu falando aqui e eles muito bem deitados, só escutando minhas reclamações. Será que eles concordam comigo? Sei lá. Mas continuando, a Linda e o Túlio, cara, se eles aparecem 2 vezes no filme é muito. Então qual a importância deles? Não tem, simplesmente não tem. E quanto à trama dos animais, ela também não é boa. O Blue fica sendo humilhado o filme todo, a Jade fica ainda mais chata do que no primeiro, Pedro, Nico e Rafael têm uma participação que não faz o menor sentido. E o Nigel, mano, eu acho que nem ele entende o que ele tá fazendo nesse filme. E sobre os novos personagens, cara, eu nem sei o que dizer. O Dudu é o estereótipo do sogro durão, bem como a gente viu o Rei Harold em Shrek 2. As araras vermelhas, sinceramente, eu me recuso a falar por toda a propaganda enganosa que envolveu elas. E o pior personagem novo de todos, o Roberto, o maior talarico das animações. De um lado fica o Dudu querendo humilhar o tempo todo o Blue, e do outro fica o Bebeto dando em cima da Jade o tempo todo. E não podemos esquecer dos filhos do Blue. Quer dizer, nós podemos sim, porque se até o filme esqueceu, imagina a gente. A participação dos filhos do Blue é um pouco parecida com a participação dos filhos do Shrek em Shrek 3 e Shrek 4. Tipo, aparece na capa e tudo, mas quando chega no filme desaparece. O humor também é algo que piora se comparado ao primeiro. Piadas de peido, piadas envolvendo mortes. Cara, qual é a graça? Mas pra não ficar só falando mal, o filme tem sim algumas coisas boas. Mais especificamente, existem 3 coisas muito boas nesse filme: a animação, a paleta de cores e as músicas. Principalmente as músicas são uma delícia. Algumas músicas aqui são um absurdo de tão boas, principalmente a da Gabi e aquela quando a Jade chega na aldeia. Essas músicas são muito boas, de verdade mesmo. Bom, nas críticas o filme não foi bem recebido, tendo recebido críticas muito piores do que a do primeiro, mas na bilheteria o filme conseguiu superar o primeiro. Não me pergunte como, pois o primeiro arrecadou cerca de 480 milhões de dólares e o segundo chegou na casa dos 500 milhões. Então, mais uma vez, um filme ruim ganhou mais destaque do que merecia. Igual a uma certa sequência de um panda lutador, que por mais que tenha sido um lixo, fez muito dinheiro. Também não me pergunte como. Enfim, rapaziada, se minha análise te ofendeu de alguma forma, me desculpa, não foi a minha intenção. E é isso. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e tchau!